Cara, como que você vem parar nesse universo aí, futebol de várzea, cara? Vamos lá. Eu, 15, 16 anos, eu tive uma oportunidade de fazer uma peneira. Eu jogava em escolinha, né? E lá na ABB, em Santo André, ali era o celeiro, saía alguns jogadores ali que faziam alguns testes, Mauaense, Santo André, no São Bernardo. Aí alguns também tinham oportunidade de fazer teste em outros lugares. Eu fui para Santo André e passei. E no Santo André fiquei um aninho e pouco e eu tive uma proposta para ir para a Portuguesa. E eu fui para a Portuguesa, na base ainda, né? Aham. O meu treinador na época, ele teve uma proposta. Eu já estava acho que 6 meses, 7 meses na Portuguesa. E ele de saída para os Estados Unidos, teve um convite lá, aceitou. E ele poderia levar 3 jogadores de confiança dele, a qual ele já estava trabalhando, que pudesse, mesmo com uma idade qual ia estar chegando lá ainda profissionalizar, que ele visse um futuro, né? Aham. Eu fui um dos escolhidos, né? Eu era capitão do time, segundo volante, e tinha uma certa liderança já desde a época. E eu estava indo bem, cara. Só que esse convite que ele fez, o meu pai, na época, eu era de menor, meu pai não quis fazer a liberação, não quis, enfim, Caramba. tá dando andamento, né? Eram 3 anos que a gente estava indo com uma garantia de que a gente ia fazer um trabalho lá. Certo. E aí não deu certo, porque meu pai, na época, Não entendeu autorizou. que eu ia dar certo aqui, né? Entendi. E destino, né? Mas ele, Destino. ele, ele, ele imaginou que nos Estados Unidos você não teria futuro no futebol? Ou ele tinha um certo preconceito com relação à prática do esporte? Existia um preconceito, porque naquela época, eu não vou assim, me recordar do ano, né, agora, Aham. mas eu tinha 17 anos, então ele achou que não tinha um mercado tão bom. E Entendi. eu já estava num time aqui, a Portuguesa na época, era um grande celeiro, saía grandes profissionais dali, Sim. né? Tinha uma base muito forte, assim como o Juventus tinha base muito forte também. Era, acho que, as duas melhores na ocasião, fora, claro, tirando os grandes, né? Mas aqueles emergentes, né? Sim, sim. Como é chamado, né? Ele era um dos fortes. E ele entendia que, não errado, né? Claro, o pai quer sempre o Sim, melhor para o sim. seu filho. Mas ele entendia que naquela ocasião, eu aqui, talvez eu viria Teria mais conseguir coisas oportunidade. melhores, mais oportunidades. Entendi. E destino quis um trajeto, uma coisa diferente para mim. Acho que não passou 2 meses, eu tive uma lesão muito séria. Eu rompi o tornozelo, um Certo. rompimento de tornozelo, eu trinquei, na verdade, né? E aí, cara, eu fiquei 8 meses parado. Caraca. Ali, com toda a assistência da Portuguesa, todo o trabalho que, que eles entendiam que estava fazendo, eu fiz rigorosamente como eles pediam. E quando eu estava liberado, depois desses 8 meses, eu voltei aos treinos e tudo mais, e estava naquela readaptação, tudo. Eu voltei a ter uma nova lesão, praticamente do Nossa. mesmo jeito, no mesmo lugar. Caraca, velho. E aí, cara, aí pra mim ali já eu não consegui mais voltar, não consegui mais ir pra frente. E aí eu, né, no futebol profissional, mesmo era base, mas ali eu já estava precocemente já encerrando. Encerrando a carreira. E aí, cara, bom, fui cuidar da vida, fui fazer minhas coisas e tal. E como moleque que veio muito de baixo, né? É uma, uma criação muito humilde, mas com bastante princípios e tudo. Mas a bola ali era onde a gente se divertia, Sim. onde tinha o nosso lazer. E eu sempre brincava mesmo, né? Aquelas brincadeiras, então para mim era tranquilo. E eu fui começar a se envolver nos times de lá do ABC de Santo André, né? E aí eu brincava lá num time e aí disputava os campeonatos lá. E por eu já ter sempre essa questão da liderança e tudo mais,
e teimoso ali, achando que eu entendi um pouco, né? Aham. Os caras sempre pediam para ajudar a montar time, trazer os amigos, às vezes escalar, ajudar nessa parte. E aí, cara, na verdade, quando eu me vi, eu já estava envolvido, eu já estava dentro. Fazendo parte Fazendo já. parte já de comissão, ajudando até na diretoria, fazendo todos os trâmites, cara. Até trazendo recurso mesmo para a bola, você sabe, né? Sim. Sempre foi muito difícil. E ali, quando eu me vi, eu já estava, cara, né? Ajudando o Santista na época, que era treinador do Leões do ABC, lá de Santo André. E aí, daqui a pouco, cara, eu tive um convite lá para um outro time lá de Santo André, com o Braga. Cara, qual que é o nome do time? Peraí, eu vou lembrar. E aí foi onde tudo começou. Eu fui disputar a segundinha lá de Santo André, e como treinador, e eu consegui o acesso. Aí na sequência o Real, que acho que você vai lembrar do Real, que o Panela também Sei. participava, Panela. tudo mais. Depois ele veio para ser o meu auxiliar, né? Aham. E eu subi o Real também da primeira, nós fomos campeões. E aí, cara, eu não saí mais. Isso o ano era 2006.